Olá! Hoje vamos falar a respeito da organização e da topologia de uma rede LoRaWAN. Vamos entender como funciona esse padrão mundial de rede baseado na modulação LoRa. LoRaWAN é o padrão de rede que utiliza a modulação LoRa para operar. Este padrão é definido e mantido pela associação de empresas que se chama LoRa Alliance. A entidade existe desde 2015 e cresceu rapidamente nos últimos anos, contando na data de gravação deste vídeo com mais de 500 associados. Como o assunto é bastante dinâmico, recomendamos fortemente buscar maiores detalhes na própria página web da LoRa Alliance. Ali você irá encontrar dados sobre o padrão, notícias, atualização sobre operadoras e cobertura de redes ao redor do mundo. LoRaWAN opera numa configuração em estrela, ou seja, cada sensor precisa comunicar-se obrigatoriamente com um gateway ou concentrador. Diversas unidades iguais podem existir simultaneamente na mesma rede, em locais geográficos distintos. Cada concentrador comunica-se pela internet com a nuvem para onde os dados são encaminhados. Vamos falar aqui de cada um dos componentes em detalhes. Primeiro, o endpoint. Ele recebe outros nomes, como sensor, nó, node, mote, etc. É a coisa da internet das coisas. Depois temos o gateway, também chamado de concentrador, antena, radiobase, etc. É um elemento mais elaborado que o endpoint e que ouve simultaneamente todos os canais de rádio dos endpoints no sistema LoRaWAN. Em seguida, vem o Network Server, ou servidor de rede, que é para quem cada um dos gateways de uma rede encaminha as mensagens. É a entidade central e única de uma rede. Numa analogia, seria como o servidor de e-mail, que acumula todos os dados vindos dos sensores, sem, entretanto, olhar no interior dos pacotes. O servidor de rede encaminha as mensagens para cada um dos seguintes elementos, ou seja, os application servers, os servidores de aplicação, que são as partes responsáveis por processar as mensagens que chegam de acordo com cada caso. Podem ser tanto servidores genéricos, que podem ser contratados e configurados para uma aplicação, como podem ser, e geralmente são, uma parte da estrutura de quem oferece um serviço de IoT. É aqui que os dados ganham significados e são mostrados de alguma forma numa aplicação ou página para o cliente final. Cada um desses elementos possui um hardware e um software associados. O hardware do endpoint é feito especificamente para cada aplicação e ele possui um circuito eletrônico, possui uma interface de rádio, que é um circuito LoRa da Semtech, ou um módulo LoRa, um processador principal, geralmente um ARM, e algumas outras funções específicas para aquela aplicação. O software do endpoint também é bastante específico e contém geralmente uma pilha LoRaWAN para o controle do rádio do protocolo e toda a parte de monitoramento e controle de sensores e atuadores e uma inteligência local para a aplicação, podendo ter também alguns outros elementos adicionais para cada caso. O hardware do gateway é composto de um circuito eletrônico projetado especificamente feito de um processador de grande porte, um chipset de DSP, na forma de um SDR, e alguns front-ends. Eventualmente existem outros dispositivos de hardware, como por exemplo uma FPGA, que é feita para processar o timestamp em geolocalização, quando a gente usa o recurso de time of flight e algumas outras funções. O software geralmente é baseado na plataforma Linux e possui os drivers para a operação do chipset, além de um programa chamado de Packet Forwarder, que pega cada mensagem recebida pelo gateway e encaminha para a nuvem. No caso do Network Server, o hardware é feito em cima de estações servidoras de classe profissionais, máquinas comerciais que existem no mercado. O software é uma aplicação, um aplicativo específico para a coordenação de uma rede LoRaWAN e segue as recomendações deste padrão. Por último, temos os Application Servers, ou servidores de aplicação, que também são máquinas na forma de estações servidoras de classe profissional, e os programas são programas específicos para tratar dados. Algumas vezes são feitos pelos próprios desenvolvedores dos endpoints, pelo fabricante do dispositivo da internet das coisas, como também existem diversas opções semi-prontas no mercado que permitem a configuração através de uma interface gráfica muito facilmente. Esse é um diagrama muito comum a respeito da arquitetura LoRaWAN. Aqui aparecem os principais elementos já explicados. Vale lembrar que cada um desses elementos pode ser fornecido ou gerenciado por uma empresa diferente. Não há qualquer amarração obrigatória nessa estrutura. Entre os endpoints e os gateways, toda a comunicação acontece através de pacotes ou frames LoRa transmitidos através de radiofrequência.
Entre os gateways e o servidor de rede, a comunicação é feita sobre TCP/IP, que é a mesma coisa que acontece na comunicação entre o Network Server e os Application Servers. A gente vai marcar aqui os 3 Application Servers que aparecem como exemplo, com as cores dos dispositivos que estão no lado esquerdo, para representar a conexão lógica entre cada aplicação e o seu Application Server. Então, o primeiro gerencia 2 aplicações, o segundo uma somente, e o terceiro lá embaixo gerenciando as aplicações azuis e vermelhas. Essa escolha foi arbitrária e apenas representa uma possibilidade de como contratos foram estabelecidos entre as partes deste nosso exemplo. Veja que o roteamento das mensagens que saem do endpoint de medição de água em azul seguem até o Application Server correspondente. O mesmo acontece com o exemplo de iluminação pública em amarelo. As mensagens são mostradas como conectando até 3 gateways e a gente já vai explicar o que significa isso. No caso da aplicação de energia, medição de energia, a gente tem 2 gateways recebendo informação e encaminhando para o Network Server e desse até o Application Server respectivo, e assim por diante. No slide anterior, a gente mostrou alguns exemplos interessantes e estranhos a respeito desse encaminhamento das mensagens de um endpoint para mais de um gateway. Então vamos colocar novamente todos os endpoints e gateways aqui. Agora a gente vai marcar os gateways com cores diferentes e estamos mostrando também com as mesmas cores a área de cobertura de cada um desses gateways. Observem que existem áreas que são cobertas somente por um gateway, áreas que são cobertas por 2 gateways, e aqui no nosso exemplo, áreas cobertas por 3 gateways. Vamos tirar agora os ícones, simplesmente para facilitar a explicação que vem a seguir. Veja que o endpoint de água, de medição de água, ele só é recebido pelo gateway marrom. Isso significa que ele está em alguma área de cobertura que somente o gateway marrom tem a visibilidade. No caso da aplicação de iluminação pública, os 3 gateways estão recebendo as informações, o que significa que ele está na área de cobertura dos 3 gateways simultaneamente. No caso do endpoint de medição de energia, isso acontece com 2, a mesma coisa com outros 2 gateways para a aplicação de animalzinho de estimação, e por último, o nosso sensor de alguma grandeza, ele também está somente debaixo da área de cobertura de um único gateway. Essa decisão de implementação do LoRaWAN faz com que toda mensagem emitida por um endpoint seja recebida e encaminhada por qualquer gateway da rede que esteja ao alcance, simplificando o gerenciamento e ainda trazendo algumas vantagens que veremos em outra ocasião. Por enquanto, é suficiente saber que existe a possibilidade da mesma mensagem chegar ao Network Server a partir de diversos gateways. Também veremos isso depois, mas caso haja uma mensagem da rede para o sensor, escolhe-se um dos gateways, aquele que tiver a melhor indicação de potência do sinal, e somente um deles irá processar o pedido. Um dos aspectos mais importantes a se comentar é da segurança de dados. Existem 2 níveis de segurança nativos no padrão LoRaWAN. Um deles utiliza uma chave AES-128 para assinar as mensagens e garantir a separação das redes. Portanto, é uma chave de seleção na rede. Existe também uma segunda chave AES-128, que aqui é usada para criptografar os dados enviados pelo endpoint, para que somente o servidor de aplicação faça a decodificação desses dados. Somente ele tem as condições de acessar os dados que são enviados através da rede. Todos os demais elementos no meio do caminho não conseguem decodificar o que está passando e assim garante-se que haja confidencialidade desses dados. Ainda é possível que o usuário e a aplicação realizem adicionalmente outras formas de outras ferramentas de segurança sobre o pacote de. Como último slide, queremos deixar aqui um que representa apenas algumas das opções que existem hoje para cada parte componente de uma rede LoRaWAN. Veja que à esquerda teremos 3 alternativas de projeto para um sensor com os chipsets ou módulos ou sensores prontos, disponíveis a partir de diversos fabricantes. A seguir temos a mesma coisa, diversos fabricantes de gateways, opções diversas de servidores de rede e também de servidores de aplicações prontos. Com isso a gente pode afirmar que a escolha de conectividade utilizando LoRaWAN é uma das soluções de menor risco hoje disponíveis no mercado.
Existe concorrência e alternativas simultâneas para cada parte de uma rede ou aplicação. Como nós vimos, o padrão de rede LoRaWAN foi concebido utilizando-se os conceitos básicos da modulação e da tecnologia. Com isso foi criado um padrão extremamente simples, inteligente e seguro para a comunicação de dispositivos e internet das coisas. Até a próxima!